Visio apresenta Eclésia Podcast. Saudações, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui a estrear o nosso programa Eclésia Podcast. E nada melhor do que estar com um irmão que trata de eclesiologia, a.k.a. o pastor angolano italiano Giovanni Casimiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Presente. Muito obrigado, pastor. Obrigado por estar aqui para compartilharmos e aprendermos sobre os vários assuntos dos quais vamos falar aqui nessa nossa live. A nossa primeira pergunta é, em 60 segundos, diz-nos tudo o que nós precisamos saber sobre a vossa pessoa. Bom, 60 segundos. Não há muita coisa por dizer, mas eu sou Giovanni Casimiro. Eu sou natural de Luanda. Sou formado em Direito, mas depois da formação, a vocação eficaz de Deus foi mais forte e levou-me ao seminário. Então, fui ao seminário, exercito minha fé na Igreja Evangélica Congregacional em Angola, do qual também sou pastor. Então, depois da minha formação em Direito, em vez de exercer a advocacia, fui para o seminário, fui formado durante 4 anos. Depois do seminário, fiz um período de estágio numa das províncias e fui colocado desde 2021 na província do Bengo, de onde sou pastor, né, há aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio, né, sou pastor, sou casado também, minha esposa é Áurea, e aí sou um aspirante a escritor, gosto de escrita, tanto é que é o que nos traz aqui, né, nessa conversa, de compartilhar, amo a teologia, e basicamente é isso, né, não há muito segredo. Muito obrigado por partilhar esse histórico pessoal. Realmente, tem alguém por trás do livro. Tem alguém por trás do livro. Mas vamos ainda voltar um pouco mais para o início. A ideia é, poderias partilhar conosco a tua experiência de conversão? Muito bem. Primeiro, eu venho de uma família que já me direcionou para a igreja, né, desde criança. Mas eu gosto de pontuar, porque é aquilo que eu me lembro. É normal nós não nos lembrarmos, né, do período em que fomos convertidos. Eu vejo cristãos, às vezes, a ficarem preocupados. Eu não consigo me lembrar, eu digo que é normal. Mas, por exemplo, tem uma etapa que eu consigo pontuar que foi o ponto de virada, né, como algumas pessoas dizem, que foi mais ou menos na altura em que estava a terminar o meu ensino médio, para transitar para a faculdade, né, para a faculdade. A minha pretensão era sempre fazer a faculdade de Direito, e o sonho era estudar mesmo na Agostinho Neto, né? Porque não havia condições para uma privada na altura. E eu lembro-me que eu estudei muito, muito, fiz 2 preparatórios para ver se entrava, né, na Faculdade dos Sonhos. E eu lembro-me que naquela transição fiz ali um compromisso de tentar ler a Bíblia algumas vezes. Mas ia lendo, li algumas vezes. Eu fiz o teste da faculdade, infelizmente não entrei. Mesmo, e foi uma prova que eu sabia todas as perguntas. Todas as perguntas, mas eu não entrei. E o que eu fiquei a me perguntar, mas eu não entrei por quê? Eu sabia tudo. E eu lembro-me que estava ali parada a tentar sondar. Bom, os reformados não gostam de usar isso, né? Mas é como se Deus a falar para mim, vou usar um pouco essa expressão. No sentido, tive uma percepção de que de onde eu falhei. E uma das coisas que veio à minha consciência foi, por exemplo, a questão de orgulho. Já que estava tecnicamente bem preparado para aquela prova. E então eu tinha, né, eu batia no peito, eu já estou dentro. Yeah. E percebi que fui muito orgulhoso e Deus usou essa experiência para exatamente mostrar-me um caminho diferente. E como antes disso, antes de entrar na faculdade, eu havia me comprometido em tentar ler a Bíblia, eu percebi que também havia um certo interesse de minha parte, né? Aquelas barganhas que às vezes nós gostamos de fazer. Oh Deus, se acontecer aquilo, então por exemplo, eu lembro que a ideia era mais ou menos de, eu se conseguir entrar na faculdade, pelo menos eu terei muito compromisso contigo, eu vou ler toda a Bíblia e por ali vai. Eu lembro-me que isso foi uma barganha que deu errado. E prontos, muito errado. Mas eu pontuo principalmente a percepção de que Deus foi me mostrando, né, a necessidade de que o Senhor abate
os orgulhosos nos exalta. Eu percebi que desde aquele momento a minha consciência e de tentar caminhar com Deus mudou completamente desde o meu compromisso. Então, normalmente eu marco, né, se for na história, pontuar na história, eu entendo que aquela foi o período em que eu senti uma luz diferente, né? Porque eu já ia à igreja, né? Mas senti um senso diferente que moldou tanto a minha caminhada e tanto o meu próprio compromisso com as coisas de Deus. Mudou mesmo, foi um ponto de virada. Então, Deus me mostrou que você não vai entrar na faculdade por causa disso. E é engraçado que, porque eu tentei em duas faculdades, apesar de querer entrar numa só. E é engraçado que eu lembro muito bem, foi numa quarta-feira. No dia em que eu estava ali, bem triste, pensando na minha vida, o que, é que eu vou fazer, já que não entrei. Naquele mesmo dia, a universidade privada em que eu não quis entrar ligou para mim. Ok. Tem vaga, vem. E eu percebi, uau, de facto, Deus foi maravilhoso. Então eu pontuo, e foi muito bom, porque aconteceram outras coisas maravilhosas na faculdade. Conheci irmãos em Cristo que talvez eu não teria conhecido lá na faculdade onde eu quis estudar, que ajudaram muito na minha fé, e muitas outras coisas. Então eu pontuo, né? Deus usou o caminho, humilhou-me, né? Abateu o meu orgulho e usou essa estrada para me levar à cruz de Cristo. Yeah, então eu entendo que foi mais ou menos nesse sistema. Não, a pergunta que eu queria Sim. colocar agora era se tivesse alguma experiência que colocou em xeque a tua fé e como é que conseguiste superá-la e avançar no caminho do Senhor. Olha, que eu me lembro, assim, como uma experiência assim, assustadora, como tal, não que eu lembre. O que aconteceu foi, por exemplo, como eu sempre fui alguém que gostava de perguntas, né? Sempre me questionei com as coisas, nunca me contentei. Então Uhum. foi uma fase em que eu questionava mais a questão da questão da igreja verdadeira. Eu lembro, foi principalmente alguns movimentos religiosos que estavam ali. Então eu me perguntava se eu adoro numa igreja verdadeira e se Ok, for falsa. ok. Lembro-me que até chamei, pedi o pastor, meu pastor na altura, disse eu quero entender isso. Acho que foi Interessante. assim um momento não abalou tanto, porque de alguma forma Deus tem sido muito benevolente comigo, yeah, no sentido de me direcionar, mas yeah. Foi um momento assim que eu consigo lembrar em que eu estava aqui, a questão de muitas igrejas, e foi há quantos anos? Mais de 15 anos atrás, agora imagina se fosse agora. Agora as igrejas triplicaram. Muito Então, mesmo. foi um momento assim que eu consigo lembrar em que quis ter mais solidez na minha fé, principalmente, né, na questão da adoração. E eu me questionava se existe igreja verdadeira, a questão de marcas, né? Agora nós falamos de marcas, de igreja verdadeira. Eu quis entender isso. E pronto, Deus foi gracioso, de fato, foi me direcionando. E foi assim um momento, né? Que eu consigo lembrar, né, por agora. Foi assim mais, depois era já adolescente, a passar para a transição para a juventude, aquela fase assim que você precisa de Bem mais desafiadora. base já. Uhum, Então, uhum. mas Deus, porque não só ir à procura, mas estive rodeado de pessoas que foram muito úteis, né, para sedimentar a minha fé. Então, consegui de alguma forma ser bem orientado. Ó, É. interessante, interessante. Então não foi um momento de voltar atrás, né? Faz o pleonasmo. Foi um momento de se Yeah, vou não. avançar, preciso ter certeza onde eu estou a ir. Exatamente. E aí eu sempre gostei de ter certeza dos passos, né? Não estar na dúvida. Se é para ir mesmo. E aí, É. então, e Deus foi me dando várias certezas e tem sido gracioso. Yeah. Amém, amém, amém. Interessante. Agora vamos entrar um pouco para analisarmos o contexto do cristianismo em Angola. Na tua perspectiva, como é que descreves o cristianismo em Angola, ou a igreja em Angola? Bom, primeiro, isso é uma tarefa em glória, né? Falar, né? Primeiro, o cristianismo faz-me lembrar do livro do Anderson, né? A igreja em Angola é um rio com várias bifurcações. É sempre difícil, né, nós fazermos uma avaliação de forma geral, né? Então falarei assim, de forma bem limitada, né, com aquilo que consigo perceber, né, a olho nu. Bom, a igreja angolana, de forma geral, tem os seus desafios, tem passado por bons momentos. Bons momentos, quais seriam esses? Temos cada vez mais ah, uma geração, tanto de mais velhos quanto de jovens, mas principalmente mais geração mais nova, em razão
das TICs, né, os meios de informação, muito sedenta por crescer e dar passos mais largos na sua vida espiritual. E os YouTubes, a internet se tornam desafiantes. Nós vemos outros movimentos cristãos, igrejas, a forma como experimentam a sua própria fé, e isso também auxilia. Eu lembro-me mesmo que eu fui muito edificado anos atrás, sermões que eu via, né, pelo YouTube, gravações que a pessoa baixava, então nós temos uma geração, e vejam que no último censo a maior parte é jovem. Então nós temos uma igreja jovem, e uma igreja jovem, como tem sede, né, em boa parte de ir atrás. Mas, por outro lado, juventude implica inexperiência. Né? Uhum. Inexperiência e sangue muito quente. Né? Então, se calhar ali iria no ponto em que, por ser uma igreja jovem, é uma igreja que às vezes quer resultados imediatos, né? Fruto, por exemplo, das várias filosofias que têm moldado a igreja, por exemplo, o pragmatismo. O pragmatismo é aquela filosofia do eu quero já. Né? Eu faço aquilo agora e eu quero o resultado agora, não importa com que meios eu vou utilizar. Então, nós somos uma igreja pragmática que às vezes não se importa com os meios para alcançar os seus fins. É aquela famosa frase, todos os caminhos levam para Roma. Uhum. Então, isso nos leva a trilhar determinados caminhos que não nos levam nada para Roma. Aparentemente, estão nos levar para Roma. Né? E o Roma aqui seria nos levar para o reino de Deus. Né? Seria essa figura. Então, a igreja angolana, por ser jovem, por um lado, tem uma sede de crescimento, mas, por outro lado, tem um desejo por mudança, que não faz uma leitura adequada dos tempos. Né? Isso se torna desafiante. O outro ponto de desafio, na verdade, eu disse que somos uma igreja jovem, mas também temos aqui uma transição de gerações. E às vezes há conflitos intergeracionais. Né? E esses conflitos intergeracionais, que são comuns em todas as etapas da vida, nem sempre são geridos da melhor forma, né? Tanto por mais velhos quanto por mais novos. E isso cria grandes desafios. É o tal jovem que ouve alguma coisa ou na internet, ou mesmo leu, e vai questionar o seu pastor. Se há 20, 30 anos atrás o que o pastor falava, todos batiam palmas. Agora não. Agora um membro normal vai se levantar e vai questionar. Pastor, isso que estás a falar não é bem assim. Né, há anos atrás isso era inquestionável, alguém levantar a autoridade do pastor, mas hoje isso é possível. Hoje nós vamos encontrar membros que têm muito mais livros do que o pastor. Leem muito mais que o pastor. Então, é um desafio muito grande para quem lidera, mas também para quem é liderado, né? E estamos assim. E também um outro desafio, na verdade, é o crescimento massivo dos movimentos religiosos. Né? A verdade, quando às vezes ela a questão da luz, é a luz que eu quero falar. Quando Jesus fala da luz, a luz não pode estar escondida. Quando a luz se esconde, vai dar espaço para trevas. E o nosso contexto eclesiástico tem surgido muitos movimentos que perigam a fé, maculam as marcas de uma igreja verdadeira, na verdade, e enganam os incautos. Enganam muita gente. E muitos desses têm muitas influências. E quem não lê, não tem a escritura como seu guia, é facilmente enganado. Então, nós temos grandes desafios. Né? Temos duas gerações que estão na batalha pela fé, mas precisamos enveredar mais esforços para lutar contra todos os movimentos que assolam a nossa igreja. Eu gosto muito de como Paulo, por exemplo, fala sobre a maneira da igreja lutar com heresias. Lá em Tito, capítulo 2. Ele primeiro vai fazendo o contraste dos falsos profetas. E lá no versículo 1, ele vai, tu, porém, ensina conforme, ou fala conforme a sã doutrina. E depois ele vai mostrando as várias classes da igreja. Ele está mostrando aqui que você não vai confrontar o erro apontando o erro. Confrontamos o erro com a verdade. Às vezes nós queremos gastar tempo em confrontar o erro, mas é mostrando a verdade. Por meio da verdade, nós vamos ensinar as pessoas a saber identificar o erro. Eu ouvi certa vez uma ilustração de alguém que disse assim, que questionou como é que aqueles que trabalham no banco são treinados para identificar notas falsas. E lá disseram, olha, nós não trazemos notas falsas para os nossos trabalhadores. O que nós fazemos é colocá-los em contato constante com notas verdadeiras. De tal forma que, quando as notas falsas aparecerem, ele já vai identificar que isso é falso.
Então a maneira de nós lidarmos com heresias, com erros teológicos, é exatamente fazendo com que a igreja esteja em mais constante contato com o evangelho puro e simples, né? Trazendo aqui a expressão de C.S. Lewis. Então, com a verdade simples do evangelho. Dessa forma, a igreja jovem, né, imatura, que tem crescido, vai conseguir contrastar a fé, confrontar a fé de elementos que são outro evangelho, né? Então, é basicamente uma avaliação assim, bem geral que eu consigo fazer. Obrigado por essa descrição pessoal em relação à situação da Igreja de Angola. Mas se pudesse selecionar um desafio, qual seria para si o maior desafio da Igreja angolana? Se eu pudesse selecionar apenas um, Uhum. púlpitos saudáveis. Ok. Púlpitos saudáveis. Ah, precisamos resgatar, né, a primazia da pregação dos nossos púlpitos. Muito do que ouvimos não são pregações bíblicas. E facilitamos a propagação de falsos ensinos. Portanto, um dos maiores desafios é exatamente esse, da necessidade de nós resgatarmos a primazia da pregação. Não de qualquer pregação, mas daquela pregação que é bíblica, né? Mais para frente, se calhar, nós vamos tocar um pouco mais nisso, mas esse seria o grande desafio que nós temos como membros de igreja, né? Uhum. É exatamente esse. Ok, muito bom, muito bom. Agora vamos entrar um pouco mais naquilo que é a tua experiência pessoal com a igreja, com a fé cristã, porque é verdade que nós somos sempre, de alguma maneira, inspirados ou motivados por outras pessoas para fazer alguma coisa, ou para seguir um determinado caminho, ou ainda continuar na fé, ou ainda termos uma certa maneira de ser e estar. Mas a pergunta que eu quero fazer para si, meu querido irmão, no tocante à fé, quais são os Sim. teus heróis na fé? E eu falo, vamos fechar aqui bem específico no contexto angolano. Quais são aquelas pessoas que te inspiram ou que inspiraram Ok, a fé no contexto angolano? ok. Eu disse no princípio que uma das coisas que eu gosto é de música, né? De aprender a tocar guitarra. E a forma, só não deu para contar porque não íamos parar agora. Mas só a forma como eu fui à escola de música, e também eu sinto, não nego ter tido a mão de Deus ali. E ali na escola de música eu tive um professor, o professor Kene Mwene. Ok? Ele foi uma das grandes influências que eu tive, né, na minha própria caminhada, de fé principalmente. Ah, e, e vê-lo foi uma inspiração muito grande para eu próprio confrontar. E vejam aqui, tudo isso aconteceu muito antes do ponto em que eu coloco a minha conversão, foi muito antes. Então, foi um processo que Deus estava, de alguma forma, a dirigir para aquele ponto da história, da minha própria caminhada. Uhum. Então, o meu professor de guitarra, ele foi uma influência, porque eu consegui, de alguma forma, acompanhar o trajeto dele em quando ele não era crente, quando eu o conheci, ele não era mesmo crente, e depois ele manifestou uma mudança completa, eu vi esse processo todo, então eu via como a vida dele foi mudando, eu questionava, eu cresci na igreja, falta Hum. aqui alguma coisa aqui, não bate bem, não bate certo. Então, ver a forma como ele se entregou para o Evangelho foi uma graça muito grande, né? Foi uma das grandes influências na minha caminhada cristã. Tive também outros amigos, né, de bairro que também conseguimos dar-nos a mão na nossa caminhada. Fomos compartilhando muito a fé e eu digo sempre que, né, não tive uma experiência, uma das perguntas que fizeste, de crise, muito por conta das pessoas que Deus colocou em minha caminhada, que de alguma forma serviram como sustento. Então, mas eu coloco esse professor de guitarra, né, moldou muito a forma como eu passei a encarar o Evangelho, as próprias responsabilidades do Evangelho e mesmo a questão de estudo da Escritura, porque ele, né, nós tínhamos aula de guitarra, em certo momento, em vez de aula, ele falava da Bíblia, e eu via o zelo, né, o zelo de ler a Bíblia. Tanto é que o meu próprio compromisso que eu falei lá atrás de ler a Bíblia partiu muito do que eu tê-lo visto a ler a Bíblia. Eu disse, não, também parece que tenho que começar a ler. Mas a minha intenção, que não foi a melhor, mas é uma das pessoas que mais me influenciaram na minha caminhada cristã, foi esse meu professor de guitarra.
e moldou, né? Moldou. E os outros, né? Como sempre gostei de ler, temos outros, os mestres mudos também, também tiveram alguma influência, mas assim, pessoa de carne e osso, né? Esse meu professor, né? Foi muito importante, né? Na minha caminhada cristã. Uau, uau. Poderia repetir o nome do professor? Kienemwene, Liene esse era o Moena. nome dele. Esse Ah, é o nome artístico dele que ele usava é o para nome, ensinar é as o nome, músicas, ou mesmo o nome é dele mesmo o registro? nome artístico dele. É o nome artístico. Ou não é o Mas fica nome de mesmo esse. registro? Não, não é registro. Nome artístico. Ah, ok, interessante. Pensamos que fosse o seu nome de raiz, Hum. seria realmente um africano de raiz. Mas continuando, agora vamos aqui, continuando essa questão da transição da tua pessoa para com o ministério. E muitas vezes, e é interessante que é o mesmo processo que o Senhor Jesus fez com os discípulos, um processo do Senhor Jesus tirar os discípulos, ou aqueles jovens, eles transformarem em discípulos, eles antes estavam focados, estavam a caminhar para uma profissão, uma outra profissão. Então, Sim. a pergunta que eu quero fazer agora é: se não fosses pastor hoje, o que serias? Embora que já falasse algum pouco aí em relação à formação de direito, a formação é Ah, uma coisa, mas a profissão sim. é outra. Então, se não fosses pastor, o que serias? Olha, eu se não fosse pastor, ou eu estaria no mundo da música, Ok? sem saber em que área exatamente, mas como sempre gostei de música, estaria ali, ou, e como talvez como mais um hobby, né? A música em Angola não dá dinheiro, pelo menos naquela altura era o que nós pensávamos, ou estaria exatamente no mundo do direito, né? Provavelmente como juiz ou advogado, né? Porque sempre foram áreas em que eu tive interesse. Antes havia aquela ideia, né, de quem gosta de ler, né, para direito. Então, como eu sempre estive ligado, já desde cedo, muito cedo, à leitura, então o direito sempre foi sendo uma possibilidade de formação. Teria sido isso. Eu lembro-me que na adolescência, né, naquela altura em que você não tem o direcionamento profissional, eu sempre colocava pelo menos três coisas. Eu colocava música, eu colocava ser historiador, eu também gosto muito de história, Ok. colocava direito, né? Colocava direito, e por incrível que pareça, colocava pastor também. É Mas também é interessante. outra história. Interessante. Colocava Uhum. mas colocava, né, fora do ministério, né, normalmente pensava nessas áreas, mas provavelmente eu seria, ou estaria no ramo jurídico, disso eu tenho certeza, tenho certeza. Só não sei em que área é propriamente dita, como procurador, como juiz, não sei, mas estaria a exercer a minha função dentro do direito. Ok. Deixa eu voltar um pouco aí na questão de que o ser pastor também era uma das possibilidades. Essa era, como é que isso funcionava? Como é que isso tocava o teu coração, a possibilidade de ser pastor ainda naquela Bom, altura? isso funciona como? Né? Como disse, cresci num contexto de educação cristã, né? Ou de Uhum. educação religiosa, como alguns preferem. Fui orientado. E nós na igreja tínhamos uma atividade, né, de Natal, nós chamamos de Natal das Crianças, Uhum. em que as crianças eram selecionadas para fazer várias coisas. Lembro-me que fui selecionado para pregar. Ok. Eu Pregador tinha mirim, como 10 dizem os anos. brasileiros. Pregador mirim, exatamente. Tinha 10 anos. Então, os professores preparavam, né, preparavam a pregação e depois davam-nos para ensaiarmos e depois apresentarmos. Então, eu lembro-me que depois da atividade que tivemos lá na igreja, as pessoas começaram a me chamar de pastor. Né? Ok. Tinha 10 anos. Pastor, pastor. Claro, tu é uma criança, pronto, você ouve. Então, de alguma forma, foram sementes que foram sendo lançadas ali. Ok. Mas, à medida que eu fui crescendo, eu percebi que, primeiro, principalmente já na juventude, né? Primeiro, eu não posso seguir uma área simplesmente porque as pessoas estão a falar, principalmente a área de ser pastor. Tá? Mas, de ouvir isso, então eu fui colocando sempre na equação, principalmente na adolescência, que foi na altura, né, que eu expliquei, que eu colocava as 4 áreas em que eu pensava que eu ia seguir. Eu sempre gostei de história, eu tive um professor de história da nona classe, o professor Manassa, um estudante comigo, e ele fez-me gostar muito da história, principalmente da história da Segunda Guerra. Tanto é que eu agora
quando não estou a fazer nada, é mesmo sobre vídeos da Segunda Guerra Mundial. É um período da história que eu gosto muito. Então, Ok. sempre quis ser historiador. Ou melhor, pensei em ser historiador. Então, eu colocava essa equação. Ser historiador, seguir o direito, né? Seguir direito e a música. Né? A música. Tanto é que na altura já ia cantar nos bares. Oh, Jango Veleira, já fui para lá cantar nos karaokes. ok. Eu aprendi a tocar guitarra, era mesmo para ser músico. Era essa a Uau, ideia. uau, estamos aqui a Mas então, descobrir alguns segredos então era interessantes. isso. Era isso. Yeah. Ok. Agora vamos tentar agora focar mais lá no assunto que nos traz aqui, que é o livro, a disciplina na igreja, que é um livro Sim, que já está disponível, ainda tem algumas cópias por ali que mais lá para frente vamos poder partilhar onde é que os irmãos podem encontrar. Mas então, como foi para você escrever esse livro e como te mantiveste motivado até terminar? ok. Primeiro, como surgiu a ideia? Esse livro de disciplina primeiro surgiu como uma preocupação enquanto membro de igreja. Eu lembro-me que houve um acontecimento na igreja onde eu fazia parte de alguns irmãos, um grupo bem grande, terem sido disciplinados. E nós éramos jovens, estávamos a entender um pouco mais de igreja naquela altura ainda, não sabíamos muitas coisas, mas a pergunta que sempre ficava era se isso é justo. Hum, Eram as perguntas que eu ouvia. Mas é justo mesmo disciplinarmos se na igreja todos nós pecamos? É justo afastar algumas pessoas? hum, E essa foi na altura, eu ouvia, e pronto, não tinha resposta. Então ficou sempre como uma interrogação na minha cabeça. Anos se passaram e eu fui me formar, fui ao seminário para ser pastor. Né? E dei-me conta que esta mesma inquietação continuei a ouvir em outras vozes, ok. em outras vozes, que questionavam exatamente esse ato de disciplina na igreja. Prontos, ali como um estudante de teologia, eu já, na altura, claro, já tinha estudado um pouco mais eclesiologia, então já consegui ter parte da minha resposta, que eu não tive lá atrás. Então, por eu ter percebido que ainda essa questão era levantada, então eu percebi que talvez tenha aqui uma boa oportunidade de ajudar a dar uma resposta Uhum, sobre se a disciplina é algo que deve ser parte da igreja ou não. Né? ok. E a linguagem muito se usava era se é falta de amor ou não. Eu lembro-me que na altura que eu estava a fazer a pesquisa do livro, surgiu uma publicação no Facebook que dizia mais ou menos assim, eu até coloquei no livro, que a igreja é a única, vamos dizer, instituição, não estou a lembrar bem a ideia, mas vou parafrasear, é a única instituição que atira nos seus próprios soldados. Uau, isso é Né? interessante. E a perspectiva do autor, e a perspectiva do autor exatamente era né, falar contra a disciplina, né? Que a disciplina, quando a igreja faz isso, está a atirar nos seus próprios soldados. Bom, Hum, tenho aqui boa matéria, para dar uma resposta. Portanto, a disciplina surgiu, né, a escrita do livro surgiu como essa inquietação, como um membro, por que a igreja faz isso? hum, Né? E depois continuei a ouvir as mesmas inquietações por parte de outros irmãos, e então percebi que, se calhar, Deus está me dar uma oportunidade, então vi uma oportunidade de fazer uma pesquisa para, então, trazer essa resposta para o público, né? Para o público, para o membro comum. Eu gosto de pensar sempre em equipar o membro comum, aquele que não tem muita versatilidade em teologia, mas faz questões importantes. Então, eu escrevi pensando no membro comum. Tanto é que o título original que eu tinha pensado era Pastor, por que me colocaste sob disciplina? ok. E era uma pergunta que eu levantei, porque a mentalidade era que o pastor é que coloca sob disciplina. As pessoas olham para o pastor fulano me colocou sob disciplina. Ok. Então, a ideia era responder que não é bem assim, não é o pastor que te coloca sob disciplina. Pronto, mas o título foi alterado, mas a ideia se manteve. Então, surgiu nesse contexto. Eu escrevi este livro ah, terminando a minha formação de teologia no seminário. Basicamente, escrevi mesmo no tempo de confinamento da Covid. Né? Estávamos todos em casa, 2020, tal. Uhum, Foi bom porque aproveitei utilizar o meu tempo para pesquisar sem muita interrupção, muitas outras atividades. Tanto esse lerem, para quem lê o livro, mostra que eu utilizo falo muito do contexto da Covid, né? O MINSA, a ministra da Saúde, a trazer informações sobre as mortes. Então, escrevi naquele contexto da Covid.
para então trazer essa resposta da disciplina, qual é a necessidade dela ou não para a igreja. Então surgiu basicamente dessa preocupação. Ok, interessante. Interessante. Tem duas perguntas que me ocorreram agora. Quer dizer, uma que me ocorreu agora Uhum. e tem uma que eu vou fazer antes de fazer a que já tinha planejado, deixa eu fazer uma que me ocorreu agora. Por que a mudança do título? Achei o Uhum. primeiro título também muito interessante. Não, veja, nós os autores, às vezes pensamos que o título está bom, mas a editora pensa de forma um pouco mais ampla, né? Sim, com certeza. E não para quem escreve não pode pensar que não esse título mesmo é o título que vai ficar, não. Sim. Sempre entregamos o título para profissionais competentes que farão uma avaliação muito mais ampla, né, para o tema. E então a editora entendeu colocá-lo desta forma, disciplina na igreja, e também não deixa de ser interessante, principalmente com a pergunta que coloca ali, correção Uhum. divina ou invenção humana. Também Ok, capta bem a ideia que nós pretendemos transmitir. Então a editora entendeu que o tema que eu tinha pensado não era o melhor, pelo menos para aquele contexto, e ok. pronto, então houve essa mudança, é normal, faz-se isso no mundo editorial, Sim. e Ok, interessante, interessante. Porque a perspectiva do autor nem sempre capta a perspectiva do leitor. Tem que ter esses exatamente, profissionais exatamente. para nos Por isso ajudarem é que a ver você essas. pensa que aquele capítulo, o texto está muito bom, muito bonito, mas quando outra Uhum. pessoa for ler o texto, vai perceber que as ideias aqui Estão meio estão um pouco vagas, incoerentes. Então, estão fazer mais confusão do que solução. Então é bom, é por uhum, isso aí os futuros autores que estão nos acompanhando tenham essa sim, flexibilidade de ouvirem as pessoas com experientes do mundo certeza, editorial, porque senão vai receber tanta crítica que não vai querer escrever mais o segundo livro. com certeza. Ou vais escrever só para a tua família ler, né? Ou vai escrever Teus irmãos, ou vai teus escrever pais, para ti mesmo, porque a família também não vai ler. Porque a família não pensa necessariamente como você, cada um tem a sua percepção, especialmente se não é formando na tua área de conhecimento. com certeza. Hum. Ainda nesse processo da escrita do livro, qual foi o maior desafio que enfrentaste enquanto tu escrevias o livro? Bom, o maior desafio, primeiro, é quanto ao assunto. Ok? Mas O disseste que assunto já em tinhas si. o assunto, que era já uma pergunta que estava na tua Não, mente. sim, era uma pergunta que eu tinha, primeiro como membro, lembra-se, como membro, e depois como teólogo, por ter Uhum. percebido a mesma preocupação, mas não deixou de ser desafiante, porque, veja, disciplina é um dos assuntos mais sensíveis dentro da eclesiologia, Yeah. né? Porque mexe com a estrutura da igreja e Uhum. mexe com vidas. Sim. Então, esse foi um dos grandes desafios. Esse foi um ponto. O outro ponto de desafio, uma segunda pergunta que me motivou a escrever, a primeira foi a preocupação, a outra foi, na verdade, o disciplinado. O que é que nós fazemos com eles? O que é que nós devemos, como igreja local, fazer com um membro que está sob disciplina? É disciplinado e depois vai para a sua vida, depois de um tempo o chamamos, né, 2 anos ou 3, vem, quem quer ser disciplinado, quem quer ser recebido, volta. Hum. Então, essa preocupação norteou a escrita do meu livro. Eu apresentei alguma coisa ali, que já na segunda edição, que eu estou aqui a pensar, vamos aprimorar um pouco mais. Mas foi uma segunda preocupação que me motivou a escrever esse livro. Mas a questão de desafio foi por causa do assunto. É um assunto por mexer é um assunto sensível, né? Uhum. Vergonhoso para quem principalmente é disciplinado, Uhum. e mexe com a liderança, tá vendo? Mexe com a liderança, Sim. afeta a liderança. Tá vendo? Então, para um jovem estudante de teologia que está a ser formado recentemente, então foi um pouco desafiante. Esse é um ponto. O outro ponto de grande desafio é que, na verdade, como estudante, carregava pouca experiência prática, né, da disciplina em si, do cotidiano da igreja local e não só, mas de forma ampla, porque o livro, vejam que eu escrevi, não pensando necessariamente na minha comunidade de fé, mas eu pensei de forma um pouco mais ampla, como é que várias igrejas, né, do nosso país, até que eu tive o cuidado de fazer entrevistas Ok. com, Seria com, tocada com nesse várias ponto mesmo. pessoas, principalmente quem foi exatamente. Eu fiz algumas entrevistas, mandei questionários, várias perguntas e graças a Deus responderam-me.
que é para entender como é que cada contexto tem aplicado a disciplina. Então, foram basicamente esses desafios, por não ter uma carga prática, né? Uhum. De como como se faz, como procedimentos. Então, foi desafiante para mim, porque eu escrevi primeiro, e também não era uma grande preocupação, porque inicialmente eu não quis escrever com a perspectiva de quem pratica, mas eu quis trazer uma resposta bíblica do que a Escritura fala sobre disciplina. Então, o Ok. meu pressuposto principal era mais hermenêutico, nada a ver? E não como fulano está a fazer, se está bom, se não está mal. Então, como teólogo, então tinha esse ponto de vantagem. Eu estou a trazer um pressuposto hermenêutico do que a Escritura fala sobre disciplina. E depois a prática, né, vai ditar outra coisa. Mas, com certeza, como escritor, como nós queremos ser o mais contextualizáveis possíveis, então é sempre um desafio para não ficar sempre no mundo das ideias, aquilo que nós pensamos. Né? Ok. E entre os desafios, podemos citar esses. Ok. Enquanto trabalhava na pesquisa, consultando as referências, especialmente o trabalho de campo que fizeste aqui, mencionaste aqui há pouco tempo em relação a entrevistas e pudeste ter com pessoas, quais foram as surpresas que encontraste nesse processo, especialmente no contato com pessoas, possivelmente entrevistaste pessoas que estavam sob disciplina ou pessoas que Sim, têm esse poder sim. de aplicar a disciplina. Quais foram as surpresas que encontraste nesse processo? Bom, como foi contexto de Covid, então eu não consegui ter muito contato direto. Então foram mais respostas. Eu fiz uma pesquisa mais aberta de questionários, né? Então Ok. tive acesso a respostas. Yeah, na Covid nós estávamos em confinamento. Mas parte das surpresas que eu tive e de suspeitas daquilo que eu já pensava, por Hum. exemplo, na questão do tratamento do disciplinado, ah, algumas respostas, por exemplo, foram mais ou menos no sentido de que eu me sinto excluído da igreja, a igreja não se importa comigo. Muitos responderam: como é que te sentes? Como é que a igreja lida contigo quando você seres um membro sob disciplina? Eu disse: não, a igreja me faz se sentir como um leproso, Hum. já não se importam comigo, Uhum. não se importam Realmente. comigo. Mas essas respostas, por um lado, deram-me uma base para mostrar a questão, né, do prosseguimento necessário a fazer sobre disciplinado, mas também deu uma percepção errada por parte de quem está sob disciplina, que pensa que tem que se afagar o ego dele, né? A percepção Acarinhar. errada de que exatamente tem que ser amaciado, essa é a percepção errada que muitos que estão sob disciplina não conseguem perceber que esse é um momento para a contrição. E por a disciplina ser de alguma forma vergonhosa e necessária, de exclusão, então muitos entendiam que não, pessoas têm que me visitar sempre, mas é visitar para quê? Se podemos visitar, mas é para um objetivo, é para a confrontação da fé. E Uhum. muitos não acham que isso é mesmo visitar para mim, para essa questão me acalentar. E não é bem assim. Ok. Não é bem assim. Então foi uma das coisas que de alguma forma foram bem interessantes no processo dessa pesquisa e de análise de dados que eu recebi das pessoas com as quais eu tive contato. Não. Há, há uma pergunta que também gostaríamos de fazer. Na tua perspectiva de autor, e normalmente quando alguém escreve um texto, ele tem uma perspectiva de como é que esse texto deveria ser lido, a fim de ser compreendido, ou a fim de a pessoa conseguir extrair realmente o que é que eu queria que ele aprendesse, ou que ele estivesse informado, o que é que gostaria de despertar nessa pessoa. Então, Uhum. como é que o livro Disciplina na Igreja de Giovanni Casimiro deveria ser lido, ou deve ser lido? Ok. Primeiro, eu não escrevi um livro, não é um tratado teológico, nem tem essa perspectiva. Uma das minhas preocupações como um aspirante, ainda sou um aspirante a escritor, como já falei lá mais atrás, eu me preocupo em equipar o membro comum, né? Em equipar Ok, o membro comum com boa teologia. Então, eu não escrevi muito para quem já tem noções bem aprofundadas de teologia. Eu escrevo para aqueles né, que não têm possibilidades de investir no seu crescimento teológico, então, é só aquele que dá o pontapé de saída. Esse é um ponto. Portanto, quem já é teólogo e bem avançado, talvez o livro não iria satisfazer muito o seu interesse. Então, portanto, eu escrevi para o membro comum. Esse é um aspecto. O outro aspecto que motivou a própria estrutura do livro
Como eu escrevi para o membro comum, eu quis ser o mais simples possível, né? Tanto evitar evitar expressões Jargões teológicos, técnicas técnicos. que seriam desnecessários, por um lado, mas usar outros que precisam estar mesmo ali, que é Uhum. para, né, porque de alguma forma nós queremos ser didáticos Sim, sim. e ensinar, né, as pessoas a conhecerem essas expressões teológicas. Mas a ideia inicial é um livro que eu introduzo o assunto para quem quer entender um bocado sobre o que é isso de disciplina, por que a igreja faz, deve fazer ou não deve fazer, e que implicações tem isso para a igreja local. Né? Lembra-te que a pergunta que norteou a pesquisa foi por que a igreja faz isso, tanto a minha Uhum. pergunta como membro. Então, eu tentei dar essa resposta, tanto é que a estrutura do livro eu começo por apresentar alicerces, Ok. Não, alicerces não que avance precisam ainda na ser bem estrutura do compreendidos, livro, para porque não avançar, né? Tá essa bom. questão vamos explorar um pouco mais na frente. Ok, mas a ideia é um livro que eu apresento noções introdutórias, né, para quem quer entender aspectos fundamentais sobre a disciplina no corpo de Cristo. Amém, amém. Esse é um assunto que precisa ser cada vez mais explorado, porque é o dia a dia da igreja. É o dia a dia da igreja. O processo de disciplina faz parte do dia a dia da igreja. Quanto maior estarmos informados, atualizados e, e buscar esse conhecimento sobre a disciplina da igreja, melhor a igreja vai estar e melhor a igreja vai cumprir com a sua tarefa de evangelização e de transplantação do reino de Deus nessa terra. Nessa terra. Agora vamos Com entrar um certeza. pouco já dentro do conteúdo do livro. É, Ok. eu estava aqui a ler aqui o livro e é Uhum. uma coisa que me chamou a atenção desde o início. E Sim. quase vamos falar que é uma tese que levanta no livro que dizia que o assunto da disciplina na igreja é uma questão negligenciada. O que querias dizer com Exatamente. isso? Negligenciada em dois sentidos. Primeiro, por não ser um assunto ah, que levante aplausos, não é? Uhum, Então a tendência é de não aplicá-la, porque a disciplina, quando mal administrada, fere o corpo, né? A igreja, no sentido de igreja. Então, ela é negligenciada no sentido de que a expressão que muitos utilizam nós precisamos amar. Eu também, mais lá para frente do livro, tento explicar mais ou menos o que é isso. A ideia é nós precisamos amar e disciplinar é sinônimo de não amar. Portanto, nós não podemos disciplinar. Então, uhum, negligenciam em dois extremos. No extremo de não aplicá-la em nenhuma situação. Não podemos aplicar porque isso não é amor. uhum, E, por outro lado, a negligência também é percebida porque não se ensina sobre esse assunto. uhum, Você não vai ver estudos sobre disciplina. Então, é negligenciada. E como não é ensinada, surgem aquelas perguntas que eu, como membro, tive, né? Por que estamos a fazer isso? E uhum, muitas outras pessoas também continuam a questionar por que se faz isso. Porque não é, não é um assunto que se ensina. Eu, pelo menos, não lembro, né, enquanto membro, ter ouvido pelo menos um estudo de disciplinar. Só sabemos que é algo que se faz, aquela uhum, coisa que estão a fazer. Mas quais são as bases para isso? Por que se faz isso? Deve-se fazer de qualquer forma? Então, o sentido de negligência tem esses dois extremos. E tem também um terceiro extremo, que é o do uso abusivo. Sabe? ok, Se por um lado tem a negligência de não aplicar, tem a não aplicação da disciplina, tem o não ensino da disciplina, e tem a terceira negligência, que é o abuso do uso da disciplina. Então, a ideia é mais ou menos essa, que eu tento explicar a questão da negligência. Pastor Casimiro, agora vamos entrar mais ainda no conteúdo do livro. O que vamos fazer agora é, na tua perspectiva, dar um resumo de cada capítulo. Sabemos que o livro tem 8 capítulos e tem também apêndices, Sim, mas vamos focar aqui nos 8 capítulos, tendo em conta o título de ok. cada um. Depois de Muito bom. começares, e muito bem começado, eu acho, dizeres que
E a questão da disciplina na igreja tem sido um assunto negligenciado, e pontuaste aqui muito bem os três aspectos que realçam essa negligência por falta da igreja, seja por parte dos membros de maneira geral, como também do clero. Já sei que você não gosta muito da palavra lei, então não estou usando lei, do clero. Mas é realmente um assunto negligenciado, por isso essa tua preocupação realmente é legítima e queremos mesmo que a segunda edição saia o mais rápido possível. Mas vamos para o primeiro capítulo. Querendo, senhor. O primeiro capítulo com o Bom, tema. na verdade, o livro tem uma estrutura tríplice, né? E, ok, Eu sim. começo, É bem lembrado, bem lembrado. exatamente, começo por, primeiro, colocar os fundamentos, né? Uhum, Olhamos para os alicerces necessários para uhum. entendermos adequadamente o assunto de disciplina. E Isso. ali nós começamos por exemplo, apresentar algumas verdades que, para quem quer ensinar ou para quem quer entender a disciplina, precisa tê-las bem solidificadas. Hum, Nós começamos por falar, por exemplo, do entendimento da escritura, né, da autoridade da escritura. Portanto, parte da negligência ou da rejeição com relação à disciplina decorre do entendimento enganoso sobre a autoridade da escritura. As pessoas dizem assim, olha, na Bíblia nós não vemos a ordem de disciplinar. Portanto, esse é um entendimento um pouco equivocado da autoridade da Escritura. Por isso, eu coloco a necessidade de entendermos a Bíblia como regra de fé, que orienta a nossa caminhada cristã, como um alicerce central. E aqui excluímos o Senhor me revelou. uhum, Vamos dizer, o Senhor disse, por meio da sua palavra. Portanto, então, é um alicerce necessário para entendermos a disciplina. Um outro alicerce que nós tentamos apresentar aqui é de entendermos o Evangelho. Portanto, a disciplina, sem a compreensão correta das verdades do Evangelho, fica muito complicada para quem aplica e para quem sofre a disciplina. Entender que o Evangelho, essa mensagem da cruz, exige de nós uma resposta específica a essa mensagem que Cristo anuncia. E essa mensagem do Evangelho vai ditar a forma como nós devemos viver. Portanto, nós passamos a ser escravos e não senhores de nós próprios. Então, se você não entende o Evangelho, que o Evangelho te chama para a escravidão em Cristo, então você quererá ser o senhor de si próprio e vai entrar em conflito com o dono de todas as coisas. Portanto, entender essa mensagem do Evangelho, que o Evangelho, né, em Cristo, que Cristo, autor e consumador da nossa fé e salvação, nos chama uhum, para um estilo de vida diferenciado, é necessário. Então, nós colocamos ali, então, o Evangelho como um alicerce muito importante, e um outro que nós entendemos aqui é do poder da igreja para julgar. Parece contraditório, uhum. e eu aqui vejo as antenas a levantarem, de pessoas a questionarem, mas julgar como? A Bíblia não proíbe julgar. O que a Bíblia proíbe é um certo tipo de julgamento, aquele julgamento hipócrita, aquele julgamento temerário, um julgamento que tem um fim em si mesmo. Mas julgar é avaliar, é fazer juízo de valores. E nós precisamos fazer juízo de valores da nossa própria conduta e da conduta de outras pessoas que fazem parte da nossa caminhada cristã. Então, nós somos chamados a avaliar a caminhada. Aqui não vale a vida é minha, eu faço, quero fazer. Portanto, nós começamos então com esses alicerces para então se entender da melhor forma a questão de disciplina. Depois nós avançamos no segundo capítulo para mostrar então sobre a questão de necessidade. Se é mesmo necessária a disciplina. E aqui nós tentamos dar uma resposta àquela expressão que eu disse lá mais atrás, daqueles que dizem que a igreja é a única instituição que atira nos seus próprios soldados, Uhum. e de outros que entendem que nós não devemos. Nós explicamos então que, pelo facto de nós sermos pecadores, torna-se necessário a disciplina, porque nós precisamos de ser reorientados. E a disciplina é uma expressão de amor. Nós temos na Uhum. Escritura, em vários momentos, Deus a dizer que disciplina a quem ama. Ok. Portanto, pelo Pai nos amar, então, é uma base necessária para a disciplina. É o pai que vê o seu filho andar mal e simplesmente olha. Né? É expressão de amor? Não, não é expressão de amor. É mesmo puxar a orelha, chamar, não é assim? Então, a disciplina tem esse aspecto Ok, ok. que é uma Então, forma de correção. Ok. essa é a primeira parte do livro, onde você Sim. coloca os alicerces
teológicos sobre a natureza e a prática da disciplina. Uhum. Lendo a primeira parte do livro, a pessoa compreende que a disciplina é um assunto bíblico e que a disciplina é um assunto necessário. E depois passamos para a Exatamente. segunda parte do livro, né, que é precavendo-se da Uhum. queda, a disciplina preventiva. Precavendo-se da queda. Interessante. Então, Exatamente. mas A não, disciplina. não dá muito detalhe, porque o pessoal precisa comprar o livro. Ok, não vamos dar detalhes. Exatamente. Porque algumas pessoas estão já A, pegando só já a lapiseira, fazer os a apontamentos, não falar, esferográfica. não. Depois mesmo o próprio autor que está a falar. Não, não, eles precisam comprar o livro. Então, vai, por favor, nos Muito bem. elucida também em relação à segunda parte. Nessa segunda parte, nós procuramos olhar para um outro polo da disciplina. Quando nós pensamos em disciplina, existe a tendência de olhar apenas para a esfera negativa ou de correção. Mas a disciplina tem uma esfera positiva, e é esse aspecto que nós exploramos aqui nessa segunda parte, que são atitudes que ajudam a prevenir a disciplina, porque em muitos casos, às vezes só caímos porque não prevenimos. Nós Uhum. olhamos para três aspectos que ajudam a igreja a proteger, o membro a proteger-se da disciplina. Nós olhamos para o púlpito, púlpitos saudáveis e biblicamente solidificados ajudam a prevenir casos de disciplina. Quando a dieta alimentar de sermões não são bíblicos, então com muito mais dificuldade o membro vai estará sendo prevenido da disciplina, porque ele não está a ouvir o assim diz o Senhor. Então o púlpito é uma ferramenta dada por Deus para, além de ensinarmos, instruirmos, o que Deus quer, né? O que Ele exige dos seus filhos. Então o púlpito é um instrumento que nos auxilia na prevenção. Nós olhamos também para o senso de comunidade, que é o segundo aspecto, né? Aqui não vale a ideia de que eu faço o que eu quero da minha vida. Aqui tentamos desconstruir o pensamento de que a igreja é um local só para consumo. A igreja é um local não para consumo, mas é um local de comunidade. Nós precisamos nos sentir parte da igreja. Então nós exploramos a necessidade da comunhão, eh, dos crentes perceberem que precisam se sentir partes da igreja e prestar contas uns com os outros na sua caminhada cristã. E depois nós terminamos com a questão do discipulado. O discipulado, que é ensinar outro cristão a seguir a Cristo. O discipulado também é uma ferramenta muito necessária para a prevenção da disciplina. Então, a segunda parte do livro, nós olhamos para esse aspecto preventivo. E a última parte, nós olhamos então para a disciplina propriamente dita, que é como lidar com os impenitentes. Mas antes de nós termos olhado para esse aspecto, nós tentamos tratar de um assunto bem comum, principalmente em África, que é a existência dos intocáveis na igreja, né? Intocáveis. Temos alguns que, os intocáveis, é a expressão que nós utilizamos mesmo no livro, os intocáveis na igreja, que é a acepção de pessoas na aplicação da disciplina. O rico tem dinheiro, não é disciplinado, porque tem dinheiro. Hum. Determinadas famílias têm o que têm e não são. Família do pastor, família do diácono, família de quem quer que seja, de grandes influências na comunidade. Às vezes a disciplina fazemos olhos grossos. Então nós tentamos explorar um bocado o que a acepção de pessoas produz na igreja e na questão da disciplina. Depois, então, nós olhamos especificamente para o padrão da disciplina, que é o último capítulo. Nós ali tentamos explorar o ensino de Jesus sobre a disciplina e o ensino de Paulo sobre a disciplina. Em Jesus, Ah, nós exploramos a questão do poder das. só para compreendermos, Sim. já está já a falar sobre a questão da disciplina preventiva, não corretiva. Não, agora, exatamente, agora estou Que, é, que é o que é na terceira terceiro, que é a parte, terceira parte do livro. a terceira parte, que normalmente é a disciplina propriamente dita, né? No momento Sim, em que nós excluímos da aplicamos. comunhão, exatamente. Ok. Não, pode continuar, Então, era só nós para lembrar olhamos, esse ponto. sim, nós olhamos no último capítulo para o padrão de disciplina. Olhamos para Jesus e para Paulo. Para Jesus, nós tentamos explorar um pouco a questão do poder das chaves, que é a autoridade que ele concede ao corpo para a correção de todo membro que anda fora dos padrões do Evangelho. Por isso é que entender o Evangelho é muito necessário. E tentamos explorar ali um dos exemplos que ele próprio dá lá em Mateus 18, né, de um problema pessoal de disciplina, e exploramos os passos que ele apresenta. E depois nós olhamos para Paulo, que apresenta lá um dos casos, numa das igrejas, de uma disciplina pública, né, de um problema público,
e apresentamos então como é que ele trata quanto à questão do procedimento como tal para a aplicação da disciplina. Nós percebemos que Paulo e Jesus atuam ligeiramente diferente, porque primeiro tratam de problemas distintos. Um trata, no caso Cristo, de um assunto pessoal, né? E vem aqueles passos privados até que o passo se torne público. E Paulo mostra um assunto que já é público, é de conhecimento de boa parte das pessoas, então ele parte desse pressuposto, o assunto já está ali, então nós precisamos intervir. Então nós terminamos mostrando como é que a igreja deve lidar, né, com o membro disciplinado, naquilo que falamos mais atrás. O membro disciplinado precisa ser confrontado, Uhum. confrontado, para então ele ser restaurado o mais rapidamente possível. Depois nós também tratamos sobre a restauração, ainda olhando para Paulo, processo de restauração do membro disciplinado e inserido novamente no corpo de Cristo. Basicamente essa é a ideia geral do livro, que nós exploramos. Uau. Uau. Muito obrigado, meu irmão, por partilhar conosco este assunto que não é apenas a tua preocupação, é a preocupação de todo membro da igreja, desde o clero até a membresia de maneira geral. Então, um assunto como este deveria ser mais refletido, ser mais ensinado, e o teu livro vem realmente preencher um vazio muito grande, especialmente no contexto angolano, né, que não temos muita reflexão literária cristã nesse assunto. Então, realmente é um livro que nós precisamos ter, e desde já acredito que o pessoal, agora que vai tomar conhecimento de que essa literatura existe, vamos pedir aí já a reimpressão, só para não falar da segunda edição. Só para não falar da Na segunda verdade, edição. ainda temos alguns exemplares. Ok. Para quem estiver interessado, poderá encontrá-los na livraria Barquinho, Uhum. em Luanda apenas, na loja do Ambo já não tem, mas na livraria Barquinho, aqui em Luanda, poderá encontrar. Temos duas lojas, tem a loja do Alvalade, por trás das bombas da rádio, as bombas da Sonangol, ali frontal à Rádio Nacional, está ali a livraria Barquinho, ou a segunda loja está ali no Kikagil, no Kikagil. Também pode acessar pela loja online, é só pesquisar o livro e pode fazer a encomenda. Então ainda tem exemplares para quem estiver interessado. E é só aguardar a segunda edição também, já está prestes a entrar no forno. Quanto mais cedo lerem e adquirirem esses livros, melhor, vai adiantar a nossa produção da segunda edição com acréscimos e não só. E atualizações. Não, então, pessoal, estamos ali já dois lugares físicos para se encontrar literatura, que é propriamente na livraria Barquinho, mas também o irmão pode ter acesso ao livro da maneira que eu tive acesso, a partir da Amazon. Se o irmão gosta de ler no telefone, assim como eu gosto de ler no telefone, no computador, o irmão pode ir para amazon.com, escrever aí Disciplina na Igreja. Disciplina na Igreja pode ser um pouco mais difícil, porque poderá encontrar outra literatura, mas colocar aí o nome do autor, Giovanni Casimiro, vai aparecer aí o livro que tu Sim. podes comprar online, terás na tua literatura, na tua coleção do Kindle, que é a que eu tenho agora. Ademais, só Sim. basta nos agradecer a ti, Pastor Casimiro, por teres tirado esse dia, esse tempo Obrigado. para partilhar conosco, não só a literatura em si, a tua preocupação para com a igreja, mas também você como pessoa, podes partilhar aqui algumas questões bem pessoais e em algumas conseguimos ver algumas harmonia entre a minha experiência, a caminhada cristã, e com certeza também serviu aí de alguns insights e inspirações para o pessoal que nos acompanha. Agradecemos por essa disponibilidade e desde já pedimos que a disponibilidade permaneça, porque tão logo sai a segunda edição, estaremos voltando aqui para refletirmos nela. E ainda só para lembrar, estaremos juntos daqui a pouco, né? Na próxima semana teremos uma live onde refletiremos sobre a liberdade religiosa, a lei da liberdade religiosa, como também a nova proposta de alteração da mesma lei. Então, um dos painelistas será também aqui o pastor Giovanni Casimiro. Ele estará atendendo duas posturas, como pastor, teólogo, até três posturas, pastor, teólogo e jurista. Muito complicado. É muito complicado. Muito complicado. Não sei qual é a que vai prevalecer. Vamos ver. Vai prevalecer todas, porque todas essas perspectivas são importantes. Trazem aí uma clareza de compreensão que precisamos. Muito Certeza. obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Mas antes de terminar a nossa conversa, tens um minuto para últimas considerações. Pode ser em relação ao livro, pode ser em relação a Bom, alguma recomendação que queiras fazer.
com certeza. Se calhar eu falaria mesmo do livro. Na verdade, eu incentivo a todos os irmãos que estiverem ouvindo esta live, né, para adquirirem o livro. E se quiserem, depois, para quem talvez já tenha lido o livro, pode colocar ali, comentar alguma inquietação que encontra no livro, porque eu uso muito. Eu tenho aqui o meu exemplar, e tudo isso aqui são correções ou aspectos a considerar na segunda edição. Portanto, as vossas perguntas e inquietações que eu, como escritor, talvez, por exemplo, tenha deixado de abordar, serão bem úteis e eu as utilizo para aperfeiçoar a minha pesquisa. Então, comentem, façam perguntas ali no vídeo e, quem sabe, na próxima edição, as perguntas vão enriquecer muito mais o nosso livro e a vida de mais irmãos e irmãs em Cristo. Ah, realmente, realmente. Meu irmão, estão a nos dar uma oportunidade de participarmos na segunda edição. Eu assim vou fazer já os meus Com certeza. apontamentos e vou enviar já aí para o autor considerar algumas das minhas preocupações enquanto lia o livro. Então, o irmão também é convidado a fazer isso. Não fique de fora desse trabalho fantástico que o nosso irmão pastor está dedicado a fazer, porque é a vida da igreja na prática. Tá? Sem a disciplina, a igreja não pode dar mais um passo. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou e Deus abençoe. Muito obrigado novamente, pastor Giovanni Casimiro. Estamos juntos. Sim, estamos juntos.